Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Oi, André. Pode ir lá. Tudo bem, pessoal? Então, Júlia, o que rola hoje? Oi, gente, boa noite. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o cessar-fogo do genocídio palestino e também vamos conversar com Milton Temer, jornalista, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e membro da direção nacional do PSOL. Mas antes, a gente vai para o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. É com você, Bruno. Oi, eu de novo, vamos lá. Vamos dividir a responsabilidade hoje, eu abro o editorial, depois vai comentário do André e do Mohamed, e nós vamos para a entrevista. Pessoal, as peças do tabuleiro do oeste da Ásia, que o inimigo insiste em chamar de Oriente Médio, elas vão se movendo. Por quê? Porque eu vou só aqui narrar a capa do Al-Mayadin, que é uma publicação que tem sede no Líbano, tem orientação pan-arabista, como é a orientação editorial desse programa, especialmente por patrícios como Mohamed Mustafa Ali e outros falam, mas também da compreensão dos apoios. Olha só. A Arábia Saudita, ela simplesmente se nega a aceitar, pelo menos por enquanto, essa história de Riviera genocídio em Gaza. Por enquanto. O máximo que a Jordânia topou até agora foi acolher 2.000 órfãos palestinos. E olha que a Jordânia não precisa de muito para se agachar para os Estados Unidos. A agenda do Iêmen é muito interessante. Ela coloca uma convocatória para a unidade árabe. E o Comando Central e a Quarta Frota dos Estados Unidos admitem ter 2 pontos. A campanha no Mar Vermelho da Marinha Iemenita, da sua Força Aérea não tripulada, foi o maior estresse naval que sofreu os Estados Unidos desde a campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Tem outro elemento aqui que é muito, muito, muito interessante. O Egito está apavorado porque está tentando evitar ao máximo que tanto sua população chegue ao Sinai, que faz divisa com Gaza, aí por questões de política doméstica e uma tensão que existe entre o governo Sisi, totalmente legítimo, tá? E a Irmandade Muçulmana, e aquela conta que não fecha. O Egito está entre os 6 maiores devedores do Fundo Monetário Internacional. Claro, de perto de goleada para a Argentina, para fazer levar essa dívida. Mas o Egito chegou a blefar que aceitaria construir uma cidade palestina no Sinai para receber metade de Gaza, 1 milhão de habitantes, desde que os Estados Unidos fizessem um acordo com a FMI para perdoar sua dívida junto ao fundo e financiassem 50 bilhões de dólares. Isso no governo Gaza, isso no governo Biden. No governo Trump, não vão arrancar 1 centavo. A alegação do Trump é assim: todos os países com quem os gringos têm déficit, eles vão botar barreira comercial e vão sobretributar. Como eles têm déficit com todo mundo. Enfim, para terminar, tem muita coisa que se explica nisso, né? As ameaças de Trump em relação ao programa nuclear iraniano. De novo. Está aqui, ó. O Irã está por assinar o maior contrato petroleiro de sua história. Não é da década, é da história.
E a indústria do petróleo no Irã, ela tem mais de, se eu não errei a conta aqui, 110 anos. Um pouquinho mais, né? 110 anos está de bom tamanho. Enfim, tudo isso graças a duas situações. E olha que a Síria passa por uma situação, diria eu, cataclísmica. Né? Não que o governo Assad fosse grandes coisas, não faz coisa nenhuma. Mas diante da derrota por um ex-salafista, tudo é possível. Mas deixa a Síria para outro momento. Vamos lá. Se não fosse a resistência palestina, e não foi só o Hamas que lutou em Gaza, é bom eu lembrar disso. Ah, você está inventando? Tô, então vejam as cacias, as ratas, as cores dos combatentes na entrega da troca de reféns. Vocês vão notar diferenças muito gritantes. Para quem é do meio, para quem conhece as forças políticas palestinas, vão notar 5 colorações diferentes. Cada uma delas é uma força política militar. Ali tem Hamas, Jihad Islâmica, tem um dos braços da Fatah, que está em Gaza e é adversário da Autoridade Nacional, e tem a nossa tão querida, amada e diminuta hoje em dia, esquerda palestina, Frente Democrática e Frente Popular. Começou quando? Começou em 2021, na Operação Espada de Jerusalém. Ali se estabeleceu a Câmara de Comando Conjunto. E graças a esta Câmara de Comando Conjunto, que a Palestina botou os seus mártires, não foram poucos, 40 e poucos mil na contagem direta, nem direta vai 200 mil, ou seja, 10% da população de Gaza, muita coisa. E graças a isso, e apesar de todos os problemas, é que o Estado sionista perdeu. Vamos para o programa, obrigado. Se alguém quer comentar, Mohamed, André, fica à vontade. Opa, posso começar? Eu acho que um dado importante, além do jogo estar claro, as máscaras de fato caíram, né? A gente está lidando agora com um real interesse e a verdade está sendo colocada. Eles querem, de fato, deslocar os palestinos. Eles querem, de fato, acabar com Gaza, acabar com a Cisjordânia, querem invadir. Então, estão, claro, deixando isso bem claro. Não é mais nebuloso e nem bem intencionado com falsas palavras, como era no período do governo dos democratas, do governo de Biden. Agora, o jogo é pesado, é claro, é verdadeiro. Os Estados Unidos, junto com os sionistas, com Israel, querem devastar Gaza de uma vez só. Querem tornar um paraíso perdulário, um paraíso de verão no fundo do mar Mediterrâneo, para fazer grandes negócios, transformar Gaza numa Las Vegas do Oriente. Mohamed, é com você. Tá mudo, Mohamed? Boa noite, seja bem-vindo, Milton Temer, Júlia Caldas. Salam aleikum. Aleikum salam. Querido. Habib. Shukran. Então, gente, eu gostaria de mandar um abraço para o Comitê de Santa Cruz do Sul, né? Para o Caco, Marisa, né? O Abderrahman, a família Hamid, família Ali, né? O Barreto, Márcio e todos os demais, Manu, né? Fred, né? Todos engajados, né? Nessa nossa luta. Nessa nossa luta, não que seja desigual, é desumana. Essa luta a gente está encarando é o nazismo, né? Muitos dizem que Gaza não é Auschwitz. É muito pior que Auschwitz. É muito pior. Por que digo isso? Porque é um campo de concentração onde as pessoas falam na cara de pau de expulsar, genocidar, matar todo mundo, liberar a faixa de Gaza para empreendimentos imobiliários ou usar o gás e o petróleo. É na cara dura, na safadeza. Né? Isso está ultrapassando qualquer limite de moral. É imoral, não tem limite para isso. Né? Então, o que nos resta? É resistir, é lutar. É batalhar, é ser resiliente, é falar de olho no olho. Palestino não se mixa.
palestino olha no olho, não se curva. Vamos encarar. Se é para voltar agora, novamente, esse massacre, que volte. Que volte. Infelizmente. A diplomacia seria o melhor caminho. A diplomacia seria o viável. Basta de mortes. Vamos dar uma chance para a mesa. Israel assina acordo com o Hezbollah, né? E não cumpre os acordos. Está lá bombardeando, explodindo casas no Líbano. Está lá no sul do Líbano. Assina o acordo com o Hamas. Nossa, a média de 6 mortos por dia, feridos continuam, a fome continua. Que cessar-fogo é esse? Que negociação é essa? Isso não existe, isso não é certo. Está na hora do mundo se levantar. Existe o nazismo? Sim, existe. Existe o nazismo, o Trump é o novo nazista, Netanyahu é o novo nazista, Milei é o novo nazista. Não é por acaso que vários nazis foram para a Argentina, se refugiaram nos Estados Unidos também, os cientistas, fantasiados de cientistas, a Europa está cheia de nazis e o mundo ele precisa encarar. O que nós conseguimos após a Segunda Guerra foi os direitos humanos, o grande ganho. E quem sai dos direitos humanos? Estados Unidos, Israel e Argentina. A Argentina de Milei escapachinho. Então, gente, é hora, a conversa é muito séria, é absolutamente séria. Fico muito feliz que Milton Temer está aqui para dar uma luz para nós, para que a gente possa avançar. Meu povo, curte, compartilha, leva esse nosso programa a todas as famílias. Ele precisa chegar nos 4 cantos desse nosso Brasilzão. Um abraço. É isso, Mohamed. Quem quiser e puder compartilhar o programa para aumentar a nossa audiência, a gente, a cada semana, consegue atingir mais gente, atingir um público maior. Então, além de deixar o like, compartilhar o programa, chamar os conhecidos para assistirem e participarem com a gente também é muito importante. E agora, então, apresentando o nosso convidado de hoje, Milton Temer, que é jornalista, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, também membro da direção nacional do PSOL. Boa noite, deputado, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Júlia. Boa noite, Mohamed. Boa noite, Bruno. Boa noite, André Lobão. É uma honra para mim estar aqui, porque toda trincheira que se estabeleça de solidariedade com o povo palestino, quando me chamam a participar, eu me sinto honrado com o convite, porque eu sou parte dessa luta. Eu sou brasileiro de primeira geração. Minha família é de Tartus, toda a minha família. Então, eu podia estar ali na fronteira síria com a Palestina. E, objetivamente, eu vivo aquilo como se fosse algo atávico, algo meu. Então, eu acho da maior importância esse trabalho que vocês estão fazendo, não é especificamente é pela questão da defesa da possibilidade do mundo não embarcar na barbárie para onde ele está sendo conduzido de forma acelerada pelas potências ocidentais. O caso, eu acho, da Palestina é um exemplo claro dessa hegemonia e eu espero que haja muita contradição entre eles a partir da barbaridade que vem sendo cometida. Na verdade, o povo palestino, que foi um povo que, aliás, quando o sionismo estabeleceu a lógica de que temos que dar terra sem povo a um povo sem terra, como se na Palestina fosse um deserto que ali estivesse para ser ocupado por um povo sem terra, que seriam os do mundo, aliás, todos tinham terra, todos estavam muito bem instalados nos seus países europeus. Por que eles criam essa necessidade de ocupar e estabelecer o genocídio da Palestina? Na verdade, luta de classes dentro da própria colônia judaica. O sionismo é o produto de uma operação conjunta entre um aristocrata judaico agnóstico, Theodor Herzl, e um banqueiro inglês, o mais importante da época, Rothschild, que se viam diante de um problema claro. Primeiro, pogroms da Rússia para expulsando rebeldes e revolucionários russos e poloneses para o Ocidente,
estavam expulsando, na verdade, uma grande parte da colônia judaica lá dentro, porque era uma grande parte desses rebeldes eram judeus, que traziam para as colônias judaicas dentro dos países ocidentais um segundo problema. Eles tinham um problema real da discriminação religiosa, o antissemitismo, mas traziam outro problema, que era a luta de classes, porque eram revolucionários que vinham e traziam, contestando, inclusive, a concepção burguesa dos judeus dentro desses países. Objetivamente, isso se traduziu até a realidade de hoje. E eu sou obrigado a imaginar, inclusive, quando Ahmadinejad, aquele que foi primeiro-ministro, presidente do Irã, ele disse uma vez: se houvesse justiça no mundo e quisesse instalar um Estado judaico, ele tinha que ser instalado depois da Segunda Guerra na Alemanha, e não na Palestina. Sim, por que isso? Porque ali estava embutida uma denúncia clara. O que se faz com o povo palestino hoje é uma lavagem de consciência das burguesias, e aí eu digo como classe, o que vieram de lá e seus descendentes, das burguesias dos países ocidentais que se acompliciaram com o regime nazista que ocupava seus territórios. A burguesia francesa, com o regime de Pétain, que atacou comunistas, atacou socialistas e prendeu judeus e mandou judeus para campos de concentração. A burguesia inglesa, que durante muito tempo vacilou, inclusive a partir do rei Eduardo, o Duque de Windsor, que pretendia sim uma aliança com Hitler, no qual se estabeleceria um Estado fascista, tudo em nome de anticomunismo. Na Inglaterra, a burguesia alemã, que apoiou claramente e se enriqueceu com o regime nazista, explorando o trabalho escravo de prisioneiros de guerra. Essas burguesias que promoveram e apoiaram o Holocausto, junto, é preciso dizer, sempre com a perseguição a minorias, a discapacitados e, principalmente, a perseguição inicial, que foi aos comunistas e socialistas. Essas burguesias é que tinham que pagar o preço daquilo que cometeram e não o povo palestino. Porque os palestinos, aliás, vamos deixar claro, onde houve hegemonia na história da humanidade do povo muçulmano, a convivência com cristãos e judeus sempre foi pacífica. E o maior exemplo disso, a Península Ibérica. A ocupação moura da Península Ibérica trouxe cultura, civilização para bárbaros. Cultura e civilização que está até hoje lá, inclusive a primeira universidade instalada na Europa, em Córdoba. Então, objetivamente, quando a gente pensa o que havia na Palestina, havia, sim, uma terra povoada com vida harmônica entre cristãos, muçulmanos e judeus, com ampla maioria muçulmana. Então, quando se estabelece, depois da Segunda Guerra Mundial, essa falsidade, que esse Estado artificial de Israel, para resolver o quê? Para botar para fora da Europa os judeus que estavam demais naquelas colônias. Aí, é essa a realidade do sionismo. Vamos botar para fora lá de trás, em 1907 e em diante, os judeus que chegavam na Europa Ocidental, vamos arranjar um outro lugar para eles. Esse outro lugar podia ser em 3 territórios, segundo o livro do Reza. Podia ser na Uganda, podia ser no sul, no sul da Argentina, ali na proximidade daquela região sul da Argentina, ou podia ser na Palestina. Não era questão religiosa, não. Era questão territorial que eles estavam arranjando. Onde é que nós mandamos essa gente pobre, suja e revolucionária? Que, aliás, gerou a ideia de sionismo de esquerda. Então, objetivamente, eu acho que hoje nós enfrentamos um outro problema. E aí é preciso também considerar as cumplicidades de governos árabes que se mantiveram omissos, a maioria deles, quando não se mantiveram omissos, foram derrubados, caso do Iraque e da Síria, omissos na questão palestina. O ditador Sisi no Egito, o Abdullah na Jordânia, a Arábia Saudita com o Ban Salam, enfim, esses, se não fosse aquele episódio de resistência do Hamas em 7 de outubro, que aquilo ali é preciso ficar claro. Aquilo ali, quem lembra de 2023, e vocês que são jornalistas especializados no assunto, durante o ano de 2023, todos os meses,
se anunciava, uma vez pelo menos, um ataque israelense a Gaza. Sempre porque um foguete saiu, um busca-pé saiu ali, um outro foguete. Sempre tinha um ataque e bombardeio todos os meses de 2023. Quando o Hamas faz aquilo em outubro, ele o faz como reação natural. Como nós aqui no Brasil, a juventude corajosa e muito desprendida que entregou suas vidas na luta contra a ditadura, fazia pegando embaixadores estrangeiros para libertar presos políticos. Nós fizemos isso aqui. Chamar de terrorista o Hamas é algo que, inclusive, nos prejudica, porque existe muita gente boa que encampa isso e aceita isso. O Boulos, por exemplo, na campanha de prefeito, no final, e Boulos, você sabe, de origem árabe, no final da campanha dele para fazer médio com a direita, estava reconhecendo a ditadura em Venezuela e o terrorismo do Hamas. Não tem terrorismo do Hamas. E a troca terrorismo tem do Estado de Israel na ocupação da Palestina. O Estado terrorista que promove genocídio. O Hamas fez ataque defensivo contra os ataques que Israel fazia sobre Gaza. Aliás, hoje tem uma publicação interessante, eu vou até mostrar aqui. O general sionista Yoav Gallant. Ele era o ministro da Defesa na ocasião de 7 de outubro. O que ele revela na mídia israelense, que não aparece aqui no Brasil? Ele revela claramente, na operação Hannibal, diretiva Hannibal, que boa parte daquilo que se imputa de judeus mortos em 7 de outubro, eles foram mortos realmente, não pelo Hamas, mas pelo fogo amigo do ataque da operação Hannibal sobre aqueles... Ou seja, para alvejar aqueles que atacavam, eles alvejavam todo mundo que estava na frente. E isso é um fato conhecido que ninguém divulga. Hoje, se a gente pega qualquer noticiário, não é só no Brasil, não, Inglaterra, eu vejo, acompanho todos. Todos eles só comentam a crise atual no acordo por conta dos reféns. Mas não levam em conta tem que soltar 3 reféns. Mas não levam em conta a quantidade de palestinos que estão supliciados em cárceres de Israel, em prisões administrativas, mulheres e crianças, que sequer são submetidas a processo, porque não existe nenhuma denúncia contra eles, a não ser o fato de terem sido coletados assim, de maneira leviana, pelas forças de ocupação na Cisjordânia, principalmente. Então, são centenas e milhares. Então, objetivamente, eu acho que nós temos que manifestar, a situação não é boa, eu acho que corremos um risco sério agora, mas só queria fazer uma ressalva na intervenção inicial, foi do André. Eu não faço nenhuma diferença, na essência, entre Biden e Trump. Biden, 15 dias antes de sair do governo, estava dando 8 bilhões de dólares para o exército de Israel, antes dele sair, 15 dias. O que o governo, que Biden fez durante o seu governo, em apoio logístico, com finanças e equipamentos bélicos para Israel, foi brutal. Trump é apenas a explicitação do tumor racista, xenófobo, anti-islâmico, canalha do imperativo Yankee. Isso, professor. Perfeito. A diferença é que o Trump é o teatro canalha, né? É o explicitado. Isso, e do Biden é nas entrelinhas. E a diferença entre democratas e republicanos? Se você olhar na estrutura e na essência, os dois não têm nenhuma... Ao contrário, existem mais acordos de paz feitos pelos republicanos do que pelos democratas. E existem mais iniciativa bélica dos democratas do que dos republicanos. Ou seja, o imperialismo americano, o Engels já dizia no fim do século XIX, quando ele queria apresentar um sentido crítico real da chamada democracia liberal burguesa, ele dava como exemplo de partido único Estados Unidos, no fim do século XIX, partido com 2 tendências. A tendência democrata e a tendência republicana, naquela época era o contrário, os republicanos eram os mais progressistas, tinham um sentido progressista na luta contra a escravidão. Mas, objetivamente, são 2 tendências do mesmo partido, que, no plano internacional, terminam por operar da mesma maneira expansionista e bélica. Perfeito.
Professor, eu só gostaria de reforçar o que você disse. O meu primo, eu tive um primo em Gaza que eu não cheguei a conhecer, foi morto em 2014 por um bombardeio israelense, sionista. O meu avô, ele tinha uma caravana de camelos e o meu pai ajudava ele. Ele ia até o porto trazer os suprimentos para distribuir nas vilas. E ele distribuía para judeu, para cristão, para muçulmano, e todos viviam em paz. Inclusive, eles frequentavam os templos em tempos de crise iguais, e os três trabalhavam juntos contra o Império Otomano. O problema foi o Ocidente, exatamente como o senhor falou. É para reforçar a sua fala inicial. Muito obrigado, seu Milton Temer. Muito bem exposto. Deputado, a gente quer muito ouvir o senhor, só que a gente tem aqui algumas perguntas para poder, né, também esclarecer a nossa audiência e também por saber mais sobre a sua trajetória como jornalista, mas antes disso, como militante também. Então, se o senhor puder comentar ali, como o senhor abriu a sua fala, falando um pouco sobre a sua formação e sobre como a causa palestina e a luta dos povos árabes se apresenta na sua formação, desde a essência, desde a sua família, né? Compartilhar um pouco com a gente dessa sua história de vida. Eu acho a coisa principal a contar, Júlia, é que eu sou um absolvido em segunda e terceira instância de um processo que me foi movido pela Federação Israelense do Rio de Janeiro, via a vereadora Teresa Berger contra mim, por antissemitismo, em função da minha campanha de solidariedade à Palestina, isso por conta daquele ataque anterior, 2018, que foi cometido contra Gaza, onde foi, parece que todo mundo esqueceu daquele, a primeira edição da destruição de hospitais e escolas, não é agora não, foi há 4 anos atrás, foi um escândalo. Então, por conta da minha solidariedade, eu fui processado e condenado em primeira instância, bizarro. Eu me lembro, eu estava na sala da audiência e estava aqui olhando e dizendo, engraçado, eu estou sendo condenado por antissemitismo há 2 anos, 2 meses, 20 dias de prisão, mais 200 dias de multa, cada dia valendo um salário mínimo. Em primeira instância, por conta de antissemitismo numa sala de audiência onde o único semita sou eu. Não tinha mais nenhum semita na sala. Tinha ali arianos. Perfeito. Só tinha ariano, inclusive a partir do advogado que norteava a vereadora Teresa Berger, que era o seu enteado, Ari Berger, o advogado, então presidente da Federação Israelita, que, coincidentemente, poucos dias depois daquela audiência, estava sendo expulso da Hebraica, que fazia uma festa. Naquela ocasião, a Hebraica estava dividida em torno da campanha de Bolsonaro. E uma grande parte da colônia judaica estava com Bolsonaro e uma parte progressista não. E uma senhora foi agredida fisicamente por esse Ari Berger, que terminou expulso da festa e renunciando à presidência da Fiesp, tal escândalo. Esse advogado estava me acusando, ele, nessa audiência, na qual eu fui condenado, eu não quero colocar em dúvida a honestidade da juíza, mas é evidente, o poder do lobicionista era escancarado, condenação essa que foi graças a uma excelente intervenção de um advogado pro bono, Paulo Ramalho, grande criminalista, que fez uma formulação teórica brilhante da diferença entre o sionismo e o judaísmo, mostrando a diferença entre a questão religiosa, a questão étnica e a questão ideológica, que fez com que, na segunda instância, no Rio de Janeiro, e na terceira instância, no STJ, eu fosse absolvido por consensual. Esse é um dado fundamental. Mas, para além disso, eu, na minha juventude, em termos de colônia, fui presidente da Juventude Ortodoxa, aqui no Rio de Janeiro. Minha família é de origem cristã ortodoxa, grega. Então, eu tenho uma relação. A minha conversão à esquerda, porque eu garoto, estudei no Colégio Militar, depois fui para o Colégio Naval, depois fui para a Escola Naval. Eu era de direita, eu era lacerdista, porque eu estava no ambiente conservador. Eu começo a virar para a esquerda,
porque meu pai colaborava, inclusive, com o Socorro Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, o que não era comum entre os árabes, porque os árabes na Segunda Guerra Mundial ficaram numa posição muito complexa. Por quê? Porque, por exemplo, aliás, uma das causas da perda de prestígio dos partidos comunistas, eu acredito que tenha sido essa. Qual era o grande problema? Para os árabes, franceses e ingleses não eram a tropa aliada antinazista, eram as tropas de ocupação, desde que houve a traição na Primeira Guerra Mundial, de, ao invés de dar a independência aos países árabes por conta da resistência ao Império Otomano, por deflagrarem uma luta de independência contra o Império Otomano, criaram protetorados que transformaram a ocupação francesa e inglesa em legal. Ou seja, viriam como protetorados estabelecer regimes democráticos avançados nos países árabes, onde se dá a divisão. A Síria, a Palestina ficava independente ali, mas a Síria e o Iraque para a Inglaterra, enfim, aquela divisão entre franceses no acordo Sykes-Picot. Então, objetivamente, essa conotação pesada que eu sempre acabei tendo com a questão árabe tem a ver, inclusive, com a luta do meu pai, que teve clareza disso, mas nunca tentou me impor. O que me faz mudar e converter, ir para a esquerda e fazer a viagem de guarda-marinha, lendo as obras escolhidas de Marx e Engels, foi a crise de Suez. Que foi ali, pela primeira vez, que eu tomei consciência do que era ação imperialista e o que era o nacionalismo árabe. E eu comecei a me sentir integrado com aquilo. Então, dali para agora, foi uma, digamos assim, uma ação natural que mesclou-se com a minha vida política sempre. André, a próxima pode ser contigo? Foi, inclusive, o Brasil enviou tropas para Suez, não foi isso, Milton? O Brasil enviou, claro. Enviou, 56. 56, isso. Bom, como deputado, eu estive na Cisjordânia e em Israel. E sentado diante de Shimon Peres, eu e Hélio Souto, do PMDB, colocamos para ele a questão. Mas quando vocês falam deste perigo palestino, a verdade é que quem está armado não são eles que estão armados. Vocês é que recebem uma contribuição anual na ordem de 3 milhões de dólares a fundo perdido. Como é que se explica essa diferença no estabelecimento de um risco do outro lado e não daqui? Porque, na verdade, vamos ter claro, o único país que tem arsenal de destruição em massa no Oriente Médio é Israel, que tem arsenal atômico não controlado pela agência internacional, porque nunca foi obrigado nem pressionado a entrar no acordo de não proliferação. Quem revela o arsenal foi Jimmy Carter, o insuspeito. Todo mundo sabia que os franceses, depois da crise de Suez, Ben-Gurion vira de lado, se entrega aos franceses para lutar contra o nacionalismo árabe, e os franceses instalam o regime nuclear bélico em Israel. É isso, Milton. Eu vou aqui fazer a próxima pergunta, mas antes, dar aquele recado aqui institucional, pedindo ao pessoal que está aí acompanhando o nosso programa para dar aquela curtida, né? Você que está aí acompanhando no canal Oriente Médio em Revista, no GGN, A Voz Trabalhadora, canal da Geopolítica e o Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. Deixa aí seu comentário, sua curtida. Manda também aí de onde você está assistindo o nosso programa. Semana passada, muita gente dizendo que estava assistindo lá, até da Europa. Muito legal isso, a audiência bem legal, né? E tá aí o Pix aí na nossa tela, dá aquela força aí pra gente. É muito difícil levar adiante essa produção, porque buscamos, né, a sustentabilidade do programa. Então, qualquer doação que você faça para a gente, faça através aí desse QR Code que está na telinha, dá aquela força aí para a gente. E essa semana a gente lançou mais uma novidade aí em nossas atividades, criamos uma página no Instagram, está aí na tela, siga a gente que vai ser muito importante, compartilhe, né? @Oriente Médio em Revista. Facinho, você vai lá e segue a gente. André, Milton. Oi. Deixa eu te pedir para mandar um zap para mim, o
endereço o registro do Pix, porque eu quero colaborar também com Muito obrigado. Ok, muito legal, Milton. QR Code, mande, porque eu acho que é fundamental o trabalho que vocês estão fazendo. Pois é, visando aí a nossa sustentabilidade, né? É muito dispendioso. André, os sionistas, é bom lembrar, eles fazem um trabalho canalha importante aqui no Brasil, como dessa tropa de jornalistas de primeira linha. Um já está pagando o preço de uma viagem, com uma viagem dirigida pelo governo de Israel, com um artigo vexaminoso no Globo de hoje, em que ele fala da preocupação de Israel com os reféns, sem nenhuma referência a Gaza, ao genocídio e aos palestinos presos. Já está pagando o preço da viagem. Está lá. Então, esse jornalismo de vocês tem que ser ajudado por quem assiste e vê o esforço que vocês estão fazendo. Obrigado. É isso. Vamos lá, Milton. Especificamente sobre o pan-arabismo ou a tentativa de criar estados modernos, laicos e com ao menos direitos sociais garantidos. Olhando agora com rigor do tempo passado, o que teria não dado certo, o que não deu certo, além do imperialismo, que vai ser a nossa próxima pergunta? Olha, é trágico. O Partido Baas, primeiro porque existe um falso conceito de democracia ocidental como único valor real de convivência pacífica entre os povos. Não. Existem culturas diferentes, absolutamente diferentes, sobre o critério de liderança em governo. Então, objetivamente, o Partido Baas teve um momento de muita importância, que foi o momento de Hafez Assad e Nasser, que fizeram a República Árabe Unida, compuseram aquele que foi o grande terror do imperialismo, porque, no âmbito das Nações Unidas, eles se compuseram com a Índia de Nehru e com a Iugoslávia de Tito. Eram os não alinhados que não se rendiam ao imperialismo ocidental e, ao mesmo tempo, não eram subalternos automáticos dos regimes do leste europeu, do socialismo dito real. Eles tinham autonomia. Claro que, no final das contas, eles estavam muito mais próximos do sistema do socialismo real, da União Soviética, dos seus países aliados, do que, evidentemente, do Ocidente. Israel desempenhou ali, passou a ser um instrumento fundamental para o imperialismo, a partir disso. E, lamentavelmente, aí é algo que eu coincido muito na avaliação que se faz a respeito da verdadeira tragédia que levou ao fim do socialismo real e à desmontagem da União Soviética. O período Brezhnev, que se seguiu ao de Khrushchev, foi uma tragédia, porque ali é que começa a desideologização dos regimes soviéticos, e verdade, está bem, contribuindo, etc., mas começam a neutralizar radicalidades no mundo ocidental por conta da coexistência pacífica. O critério da coexistência pacífica, do lado do imperialismo, não queria saber, apoiava as ditaduras. Do lado dos países socialistas, Brezhnev à frente, era freando os avanços no campo das lutas de soberania nacional. E isso, evidentemente, criou problemas sérios. Por exemplo, o Tariq Ali faz uma denúncia séria que no ataque de 67, a destruição da aviação egípcia em terra se deu porque os soviéticos garantiram ao regime de Nasser que não haveria ataque. Os soviéticos, na véspera, e hoje, inclusive, se discute se os aviões que destruíram, em 67, a aviação egípcia, não eram aviões de porta-aviões americanos com a Estrela de Davi, mas eram, na verdade, aviões americanos. Hoje se tem essa questão em discussão. Então, começa ali, a partir da forma com que, da coexistência pacífica, sim, nós apoiamos vocês, mas nós não contestamos o outro lado. Os Estados Unidos não brincavam em serviço. Compravam países, governos árabes eram comprados. Governos árabes que se incomodavam com a perspectiva progressista da República Árabe Unida. Porque se discutia ali uma forma de socialismo árabe. Isso incomodava, mas demais, as forças reacionárias dentro do Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, vamos saber, é uma empresa fundada pelos ingleses num território de exploração de petróleo no interesse das multinacionais inglesas.
a família Saud era a capatazia britânica lá. E como até hoje exercem, na verdade, o papel de linha auxiliar. E, aliás, a ação do Hamas tem muito a ver com impedir o acordo que a Arábia Saudita já estaria fazendo com Israel, desconhecendo e liberando Israel para a operação na Palestina, em torno de pressão americana sobre Jerusalém. Então, objetivamente, o que concorre para a desmontagem do panarabismo é, do ponto de vista da ação do Império, de um lado, a leniência do regime brezhneviano na questão da coexistência pacífica e a traição de alguns governos árabes que tinham interesse na derrocada desse panarabismo com perspectiva de luta progressista na linha dos não alinhados. Isso me lembra muito a minha infância, onde eu visitava as casas dos meus tios. Na minha casa também tinha sempre a foto do Nasser, né? Que era o grande herói árabe. Era o grande herói árabe. O panarabismo foi algo fundamental, né? Foi algo, né, que, para nós, né, víamos ele como o ícone, né? Era o nosso Che Guevara. Na verdade, foi isso, né? Eu gostaria de saudar as pessoas que escreveram a cidade aqui, Goiás, estado de Goiás, Paraná, né? Floripa, salve Floripa, né? Alabama, Sweet Home Alabama, USA com a gente. Aí, Alan. Né? E aí os demais, né? Tem um superchat que chegou, né, Milton, que pergunta qual a opinião sobre os acordos de Abraão. E eu aproveito para fazer a minha pergunta também sobre o imperialismo de pós-Segunda Guerra. Como a ação do Ocidente indiciou na sabotagem da economia dos países árabes? Eu te pedia para repetir, aí a questão de audiência, não ouvi bem a pergunta, que você podia repetir, Manu? Sobre o imperialismo de pós-Segunda Guerra. Como a ação do Ocidente incidiu na sabotagem nas economias árabes? Isso aí, a partir da guerra do Iraque, isso ficou evidente. Eles inventam mentiras estrambólicas, absolutamente estapafúrdias, para justificar uma intervenção direta, porque é preciso ter claro, a invasão do Iraque não se deu por conta dos defeitos. Como é? Ai, meu Deus. Saddam Hussein? O presidente do Iraque. Saddam Hussein. Não, do Iraque. Quem dirigiu o Iraque? Saddam Hussein. Saddam Hussein, exatamente. Saddam é derrubado não quando servia ao imperialismo, que tem uma fase dele, de prestação de serviço ao imperialismo. Aí não tem problema. Ele é derrubado exatamente quando resolve afirmar a soberania do Iraque. Exato. Aquela intervenção para defender o Kuwait é de uma hipocrisia total. Foi apenas o pretexto usado por aquela corja que rodeava o Bush, que eram todos... Aliás, a própria família Bush, o pai dele, eles eram assalariados de empresas sauditas. Eles eram funcionários de empresas sauditas. E o que o vice-presidente dele... Rapaz, eu estou ficando velho, os nomes me escapam. Vice-presidente do Bush... Dick Cheney. O Cheney era um dos principais interessados na ocupação do Iraque por conta da entrada da empresa dele na exploração do petróleo iraquiano. Então, exatamente. Então, objetivamente, aquilo ali mostra de forma concreta que o interesse, para além, evidentemente, da questão estratégica. É preciso ver que aquilo é um ponto central entre a Europa, a Ásia, a Oceania, a África. Aquilo é um ponto central estratégico. Não é uma coisa para se abrir mão. E a tragédia para os países árabes progressistas tem muito a ver com o fim do mundo socialista. Porque o fim do mundo socialista, naquele período do canalha do Gorbachev. O que antecedeu o que deu o golpe? Gorbachev. Não, depois do Gorbachev com Boris Yeltsin.
Boris Yeltsin, que estabeleceu o capitalismo larvar, o neoliberalismo absoluto, o choque total. Ali foi cortado a ajuda a Cuba, se entregaram de maneira canalha aos Estados Unidos, a Rússia quase se decompôs, e, é verdade, uma virtude do Putin de ter assumido o lugar do Boris Yeltsin depois. Rapaz, esse negócio de esquecer nome, eu estou com 86 anos, eu tenho que tomar cuidado com isso. Está começando a achar Professor, eu tenho 54, eu esqueço. Eu também esqueço com 52, não tem problema. Bom, então o que acontece? O Putin, se tem uma virtude, foi que o Putin conseguiu, quando assumiu o poder, ele que fez o primeiro grande acordo de não vou pagar essa porra dessa dívida. Vamos fazer uma auditagem dessa dívida com as ogivas enferrujadas, mas ele é que recupera como... Não, vai. Foi eco só, Milton, só eco. Ah, tá. Então, objetivamente ali, eu acho que objetivamente ali tem o imperialismo se aproveita de debilidades também, de eu vou ocupar o espaço que está vazio. O fim da União Soviética favoreceu demais a ação do imperialismo no Oriente Médio, porque até então havia um equilíbrio, havia uma perspectiva de disputa. As intifadas ainda se deram, ainda com o período dos anos 80, ainda havia União Soviética, havia alguma coisa que sustentassem países, pelo menos, com alguma soberania nacional manifesta. Milton, eu até ia insistir na questão das monarquias árabes, mas você já respondeu ao longo das suas intervenções anteriores. Então, já que está falando de um momento formador, e eu também venho frente à família árabe, também tenho origem panarabista, a mesma situação sua e do Mohammed, a outra formação clássica do período foi a Argélia. Você podia comentar para nós qual foi o efeito que a Argélia teve na formação política panarabista e até na luta do Terceiro Mundo, após a vitória de 62, por favor? Olha, a Revolução da Argélia, por incrível que pareça, eu aqui no Brasil, eu tive muito a ver com a posterior vitória da Revolução da Argélia, porque eu era muito ligado a um jornalista, Darwin Brandão. Darwin Brandão foi uma figura maravilhosa, que era uma liderança jornalista no tempo do regime ditatorial, ele é que presidia. Ele já estava trabalhando na publicidade, mas ele é que presidia as assembleias, e ele tinha uma ligação muito grande com os argelinos. Por ele e pelo Poermer, que também tinha Arthur Poermer, que era um jornalista, digamos assim, foi um gêniozinho de jornalismo, nos anos 60, escreveu até um livro, O Poder Jovem, era um dos principais repórteres daquele Correio da Manhã, Correio da Manhã, Márcio Moreira Alves, de Otto Maria Carpo, de Edmundo Muniz. Então, ali, a Embaixada da Argélia tinha muito contato ali com aquele pessoal de quem eu era próximo. Então, eu vivi muito de perto. E mais ainda, a questão da Argélia, eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo para isso. Aquele filme, A Batalha de Argel, olha aí, o diretor que fez A Batalha de Argel, fez o... Dilo Pontevelo. Como é que é? Ponte Corvo. Pontevelo? Não é Ponte Corvo? Isso. Ponte Corvo. Naquele filme, o ator que faz o papel de chefe da Revolução, que é preso no final, depois que eles explodem aquela casa com os militantes, o ator que faz o papel, ele é na vida real, foi o chefe, foi o próprio personagem, o personagem da vida real. O intérprete, quem fez o papel, foi o próprio chefe na vida real. Ele depois vai ser ator no filme do Pontecorvo, do Gil Pontecorvo, sobre a Batalha de Argel. Esse filme também foi muito importante na minha geração para ver o que era aquele papel, que, aliás, é uma das coisas que nos fazem dizer assim, eu uso muito esse argumento até, a Batalha de Argel. Em Argel, a Frente Nacional de Libertação da Argélia era tratada como terrorista, assim como os maquisards da França durante a Segunda Guerra Mundial, assim como os partigiani na Itália. E é uma honra ser tratado como terrorista na luta pela libertação da Palestina, porque certamente é aí que está a verdadeira resistência à ocupação e não a essa parte leniente da autoridade palestina, que inclusive neutralizou a Frente Popular de Libertação Democrática do saudoso
Al-Kabash. Então, é concreto isso. A Argélia foi fundamental. E tem uma história interessantíssima. Eu tenho até o livro. O livro está aqui. Espera, deixa eu pegar aqui do lado que eu vou mostrar. Fantástico. Opa, que beleza. O papo tá bom, hein, gente? Fluindo, e a gente pede aí seu apoio aí para o nosso programa, curtindo, compartilhando e mandando, né, dando uma força aí pra gente no Pix, nosso Super Pix, que daqui a pouco o Alan vai colocar aí na telinha pra gente, né? Eu não estou achando na bagunça aqui. O livro que eu queria mostrar a vocês que conta uma história fundamental na luta de libertação da Argélia. O time da França, em 58, seria muito melhor do que foi se não tivesse ocorrido um episódio interessante. O jogador mais importante da França naquela época era um argelino. E havia na seleção da França 5 membros argelinos. 5 eram, quer dizer, da França, da Argélia francesa. Sim. Esses, num determinado fim de semana, se escafedem da França e fazem uma seleção da Frente Nacional de Libertação da Argélia. Seleção essa que tirou metade do time da França, que aliás foi um time que o Brasil só conseguiu ganhar em 58, vamos reconhecer, com quebrando perna de Beck, que naquela ocasião não podia ser substituído. Você perdia um jogador, ficava o time com 10 só, não tinha substituição. Essa seleção da Argélia, ela só pôde jogar depois nos países socialistas, porque a FIFA, os caras tinham, se quisessem correr o mundo, todo mundo queria, porque era uma seleção de primeiríssimo nível de futebol. Agora, só que eles, inclusive, deixando em risco as famílias na França. Foi um peregrino. Eles fugiram clandestinamente e só apareceram na Tunísia uma semana depois. Fugiram todos dos seus times no mesmo fim de semana. E eles só podiam jogar nos países socialistas, porque a FIFA proibiu as outras... Baniu, né? Hein? Eles foram banidos pela FIFA. Pela FIFA, exatamente. É uma história maravilhosa. Formaram uma seleção pirata, no caso. Exatamente. Na época em que jogadores de futebol tinham consciência política e ideológica. Ô, Milton. Deputado, vocês têm mais uma questão? Porque eu ia perguntar em relação ao futuro da Palestina para o deputado. Sim, eu ia só pedir uma breve análise. Dá para fazer uma comparação entre a guerra da Argélia e o que acontece hoje na Palestina? Dá para a gente fazer uma relação? Não dá pelo seguinte. Primeiro que na guerra da Argélia se tratava de uma guerra de libertação nacional contra... É verdade que o exército francês, primeiro, era um mundo de descolonização. Era um mundo que favorecia politicamente a descolonização. A África estava se descolonizando. Havia um movimento de libertação nacional geral. A Argélia não estava isolada. A Argélia era o centro de uma revolta africana. Era uma referência. E mais que isso, grande parte dos resistentes argelinos foram parte do exército francês. Então, o exército francês não tinha nenhuma comparação na assimetria com o que existe hoje entre Israel e o exército palestino. Não havia. O exército francês é um exército que tinha saído até desmoralizado da Segunda Guerra Mundial, porque uma parte dele ficou com Petain e a outra ficou na resistência. Enfim, não havia uma imagem de diferença bélica imensa. Quer dizer, havia primeiro uma luta, era um país em que os colonos franceses dividiam o território com os argelinos nacionais quase que parelhamente. Era muito mais equilibrado. Não havia esse desequilíbrio entre a potência nuclear superarmada, recebendo equipamentos militares dos Estados Unidos, que, por vezes, ainda não chegaram ao exército americano, ainda não tinham chegado, e já chegavam a Israel, contra um povo que atacava com estilingue e pedra. Grande parte dos presos por processo administrativo sem julgamento são crianças e mulheres que resistiam ao avanço de tanques sobre manifestações palestinas, manifestações pacíficas, que reagiam com pedras. Então, existe até a simbologia do
Existem 1000 gravuras de palestino com estilingue, porque era essa arma. Então, a disparidade bélica, a assimetria bélica, é muito maior no caso atual, o que prejudica, inclusive não nos dá tanto otimismo. A solidariedade com o povo palestino não é armada. A China e a Rússia não estão em condições de entrar, nem têm o grau de relação, é completamente diferente. A luta da Argélia tinha um mundo socialista ajudando com armas. Era diferente. A perspectiva de luta era outra, entendeu? Hoje não, é uma tragédia. Os palestinos não têm apoio de quem? Tem apoio dos povos do mundo que se manifestam na rua criando problema para os seus governos. O governo alemão, o governo francês, o governo inglês sofrem imensa pressão social porque eles têm uma posição na Rússia, Departamento de Estado, mas as suas populações, em grande parte, você vê invasão de campo de futebol, porra, invasão do Super Bowl aí no final de semana, o cara com a bandeira palestina nos Estados Unidos. Entra no campo do maior evento esportivo americano, com a bandeira palestina. A bandeira palestina está em todo lugar do mundo. Só que essa solidariedade, em compensação, eles compram fácil jornalistas nesses países. Esse exemplo que eu dei antes, de 6 jornalistas, Janaína, não sei o quê. Essa Janaína é especialista em fazer, que é uma vergonha, porque ela é filha do Newton Carlos. Vocês não viram quem foi Newton Carlos? Que foi Eu vi, sim. Tem ideia do que... Eu tenho ideia. Eu estou na profissão por causa dele. Eu vi, sim. Exatamente. Ela é filha do Newton Carlos. E essa mulher é uma... Ela, como essa outra que está na Folha agora, esqueci o nome, agora em Buenos Aires, elas são especialistas em fazer matéria de Buenos Aires com as oposições na Venezuela, oposição, onde houver uma direita, é quem eles entrevistam. Na Bolívia, no Chile. Elas são especialistas em fazer agite próprio para opositores de direita na América Latina, onde eles estiverem. Essa gente foi convidada para ir lá para Israel agora. E fizeram um circuito organizado por eles. Pode até ter encontrado alguns árabes, porque tem, acho, claro que, e Mohamed sabe disso perfeitamente, o que tem de árabe que se vende não é pouco. Não é pouco. Tem brasileiro que se vende. Ainda bem que tem muitos que resistem. Mas tem gente. O que sucedeu Nasser, o Sadat era um filho da puta canalha que se entregou ao imperialismo e desmoralizou o nacionalismo árabe. Exatamente. A bandeira palestina, até hoje eu fiz um vídeo, ela deve sair nos próximos dias, ela é o símbolo hoje do antifascismo, do antissupremacista branco, contra a repressão, ela é a bandeira da resistência, ela é a bandeira de liberdade, igualdade, fraternidade, do inconformismo, né? Ela é verdadeira rebeldia contra o sistema. Essa bandeira deve ser levada nas praias, nos estádios de futebol, em todas as manifestações humanas, todas as manifestações de reivindicação de classe. Ela precisa, porque ela apavora o sistema. Essa bandeira é muito representativa. Eu vi uma manifestação. Eu me arrepiei. Uma manifestação nessa cidade, onde houve grande bombardeio contra a República Espanhola, que deu o quadro do Picasso. Guernica. Fizeram uma manifestação no centro da cidade, com a população de Guernica, em celebração, fazem movimentos que terminam formando a cidade, fica toda a praça enorme, coberta por uma bandeira palestina, feita pelos tijolinhos de cada um segurando a cabeça. É emocionante. Aliás, é bom, eu quero dizer uma coisa, não é só questão externa, não. Temos que reconhecer que este povo palestino é de orgulhar a nós árabes, principalmente nós árabes que acreditamos no mundo, que ainda vem a praticar esses preceitos da Revolução Francesa que você lembrou. Esse povo palestino é de uma coragem, de uma resiliência, é de uma
combatividade, eu não consigo imaginar qual é a forma de sufocá-los. Porque, não vamos sair daqui, não. Nós vamos reconstruir isso aqui. Não queremos paraíso em lugar nenhum. Vocês vão fazer Riviera. Bom, não vou falar palavrão. A marcha dos 300, voltando para o norte de Charmut vai fazer Riviera em outro lugar. Aqui não. Eles estão resistindo, entendeu? Então, esse povo devia ser. Você lembrou bem, mano, é uma emulação para todos a esquerda aqui, contra o fascismo no mundo. Entendeu? Porque isso está ocorrendo por leniência, por perda de radicalidade na esquerda. Onde a esquerda é radical, o fascismo não está se dando bem. A começar pela França, onde a maior bancada no parlamento francês é do France Insoumise, que tem Mélenchon como referência, aliás, um líder francês que tem a coragem de assumir a grandeza de Robespierre, ali em Paris, onde não tem uma rua sequer com o nome de Robespierre. Tal ódio de classe que se tem contra ele. Tem do Danton, que era um espertalhão dentro do esquema, mas era um espertalhão que se compliciava com a burguesia. Então, essa França submissa é a maior bancada, porque fez campanha presidencial defendendo o socialismo, como saída para a França. E aí, também, os fascistas têm muito voto? Tem. Mas não puderam fazer maioria porque a bancada maior é do França submissa. Onde há leniência, a direita avança. Na Alemanha, onde a canalha da social-democracia alemã e dos seus verdes são neoliberais de direita e submissos ao Departamento de Estado. Lá, o fascismo está ascendendo na mesma intensidade e com o mesmo apego ao símbolo da suástica do tempo do Hitler. Essa ADF é isso. Com Elon Musk daqui a pouco Elon Musk termina presidente da Alemanha. Exato. Só para complementar, nas Olimpíadas de Paris, a bandeira palestina foi proibida. Aonde foi? Nas Olimpíadas de Paris, agora. É? Gente, mas aí aparece aquele corte genial de um corvo que arranca a bandeira de Israel. Do alto do mastro e deixa na bandeira palestina. Aquilo nem a natureza os quer. Deputado, foi maravilhoso. Júlia, esses machos aqui todos não deixaram você falar, entendeu? E eu estou revoltado com isso. Na verdade, a gente tinha muita coisa para conversar, mas o nosso tempo, infelizmente, está estourando. Então, eu vou pedir para o senhor, por gentileza, últimas considerações para a gente poder fechar essa edição de hoje. Eu quero dizer a vocês, eu quero agradecer a vocês. André, que é meu parceiro num grupo absolutamente sensacional, um grupo de Zap que vale tudo. André, um grande abraço. Aquele grupo, hein? O Bruno também é de lá. Isso. Mohamed, uma grande alegria te conhecer. E salam aleikum de novo para você. Aleikum salam, Habib. Meu caríssimo Bruno, um abraço grande. E, Júlia, além da tua qualidade, a tua doçura, eu quero dizer que eu tenho, de pronto, uma simpatia gratuita por você. Você tem o nome da minha mãe, da minha irmã e da minha sobrinha neta. Oh, querido. Um beijo grande para você. Tá? Muito obrigada. Mohamed. E estou à disposição de vocês quando vocês precisarem. Agora, não deixa de me mandar olha aí, pessoal, eu estou pedindo a referência do Pix, eu vou colaborar, então mandem vocês também. Ótimo, o nosso Pix aparece aí na tela. Mas para quem quiser o endereço, é o e-mail sindasp@gmail.com. Qualquer valor, qualquer contribuição já nos ajuda muito e também está o QR Code aí na tela. Últimas considerações, Mohamed, André, Bruno? Bom, eu agradeço a presença, a doçura do Milton Temer. Muito obrigado, foi realmente fantástico. Espero que a gente possa se rever aqui em outros lugares, né? E eu também gostaria de agradecer. Dia 13 agora, nas embaixadas de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e demais cidades, manifestações de que a Palestina não está à venda. Parabéns a esses comitês. Estejam
todos dessa cidade, todos os movimentos sociais, todos os movimentos que se indignam com essa questão imobiliária, esse roubo, esse genocídio, façam-se presentes. Dia 13, né, vejam os endereços, vamos divulgar, pessoal, fazer presente, fazer tremer essas embaixadas. Mostrar os Estados Aqui Unidos no Rio, para isso. Também, aqui no Rio, o consulado dos Estados Unidos, lá na Rua Presidente Wilson, né, em esquina com a Rua México. O Milton conhece. Bom, Milton, a gente vai ter que trazer você aqui de uma próxima vez, e eu acho que seria muito importante a gente discutir essa questão da comunicação e o sionismo, mas fica para uma próxima. Acho que vale dedicar um programa inteiro a esse tema. Não vale, Bruno? Júlia? Vale tudo. Gente, fechar aqui minha participação, agradecer ao companheiro Milton Temer, e queria citar 2 militantes palestinos de origem também greco-ortodoxa, assim como a família do Milton Temer, simplesmente Naif Fatmeh e Jorge Rabat. Acho que a gente está em boa companhia aqui, né? Da mesma espírito e tradição. Obrigado, até semana que vem. Valeu, gente. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos vocês na semana que vem, aqui nos canais que nos retransmitem. Lembrando a quem puder curtir esse vídeo, compartilhar também. E o nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Delalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Bom, a gente tem um vídeo aí, Alan, para colocar no ar? Meu nome é Mohamed. Acho que não, né? Opa, tem aqui. Da bancada do programa Oriente Médio em Revista, que acontece toda terça-feira às 21 horas no YouTube. Existe um símbolo de rebeldia, né? Ele é antifascista, antirracista, anti-apartheid, anti-imperialismo, antissistema, anti-sionismo. Sim, ele é anti tudo isso. Ele é símbolo de luta, né, de resistência, de inconformidade, de humanismo, igualdade, fraternidade e solidariedade que a França perdeu na sua revolução e nós retomamos. Do que estou falando? Da bandeira palestina. Sim, a bandeira palestina. Essa bandeira faz tremer o sistema. Considere levar ela, como eu sempre levo, em minha mochila, né? Minha mochila de batalha, para campos de futebol, praia, né? Nas suas reivindicações, nas suas manifestações, nas suas festas. Mostre que você é anti-coisa ruim e pró-resistência. Um abraço. Boa, muito boa. Valeu, Mohamed. Muito bom, Mohamed. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar o nosso programa em suas redes e mídias sociais. Também deixe aqui seu like no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aqui na tela. Opa, inverti. Aponte aí o seu QR Code. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, e aos sábados no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima. Valeu! Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.